Quantas vezes você já se angustiou porque ficou se comparando aos outros? Eu vivi isso nessa terça-feira passada. Percebi como a comparação pode roubar a nossa paz. Quero compartilhar a minha experiência com vocês e mostrar, à luz da palavra e da psicanálise, como se libertar disso. Nessa última terça-feira, eu tinha agendada uma entrevista na AIMA, aqui de Portugal. E daí, como de costume, eu comecei a pesquisar vídeos de como foi a experiência delas na AIMA, tudo que é necessário, tudo que é pedido. E daí, então, me apavorei, gente. Me apavorei. Comecei a sentir medo, ansiedade, pensamentos do tipo: nossa, vai dar tudo errado pra mim. Nossa, eu não tenho todos esses documentos. E agora? Sabe? E, gente, a palavra preocupação, ela já tem um significado que já nos explica tudo. Significa pré-ocupação, ou seja, estar ocupado com algo que ainda nem chegou, com algo que ainda não está nem acontecendo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu me vi preocupada e ansiosa com algo que ainda não tinha nem chegado. No fim, gente, nem foi tudo isso. Eu me angustiei à toa porque tomei a experiência dos outros em vez de apenas confiar nos cuidados de Deus. O que aconteceu foi que quando eu cheguei lá, o agente da AIMA foi super educado. Ele me perguntou: senhora Joana, você não recebeu um e-mail, nada? Eu falei: não. Era português o agente. Então tá. Ele entrou pra lá. Daqui a pouco ele veio com uma folha. E essa folha era uma declaração de que a minha entrevista havia sido adiada para 24 de outubro e para uma AIMA em outra cidade, uma cidade diferente. E, gente, a minha sensação foi: por quê? Eu só estou em Portugal há um mês e 3, 4 dias, poucos dias. E é claro que eu não tenho todos aqueles documentos que são exigidos. Cheguei há pouquíssimo tempo. Daí eu estava preocupada, porque se eles fossem me pedir à risca agora, nesse momento, todos os documentos, eu não teria. E como foi adiada para outubro, 24 de outubro, terei tempo para me organizar melhor. Então, no fim, tudo correu bem, gente. Eu fiquei angustiada à toa, fui muito bem tratada, fui bem recebida, foi tudo resolvido. No fim, tudo deu certo. Eu não precisava ter ficado tão angustiada como eu fiquei, porque o Senhor estava cuidando de mim em todos os detalhes. Como é difícil confiar, né? Na Bíblia, no livro de Isaías 55, eu amo essa passagem, gente. Amo. Isaías foi o livro da minha cura em todos os aspectos. Livro assim tremendo, né? É um livro poético. É um livro que ele fala de restauração, de renovação, de transformação. Eu simplesmente sou encantada pelo livro de Isaías. Então eu quero ler com vocês uma passagem para a gente refletir sobre esse erro da comparação que a gente tanto comete. E aí diz o seguinte, em Isaías 55, a partir do versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo
e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia, né? Linda, linda, linda essa passagem. Os pensamentos de Deus, eles não são os nossos pensamentos. E cada história, ela é única diante de Deus. Quando estamos nos comparando, significa que tiramos os nossos olhos de Cristo e colocamos os nossos olhos no que não nos pertence. Por exemplo, assim como ninguém pode viver a minha dor, ninguém também pode viver a graça que Deus reservou apenas para mim. Ninguém pode viver sua dor, mas assim também ninguém pode experimentar a graça que há na medida apropriada para você. O plano de Deus não se copia, ele se revela a cada um na sua maneira. E onde é que nasce tudo isso? Do olhar da psicanálise, a comparação ela nasce a partir de uma busca de identidade. O sujeito, ao olhar para o outro, ele tenta se medir, ele tenta se definir. Muitas vezes isso nasce desde a infância, até por comparações, né? Quando fica dizendo, você tem que ser igual à sua irmã, você tem que ser igual ao seu irmão, você tem que ser igual ao filho da fulana, né? E essas comparações, querendo ou não, isso daí vai fazer mal lá na frente, né? Isso vai fazer mal. Esse mecanismo, ele gera ansiedade e um sentimento de inadequação. Parece que você não é suficiente. Porque o sujeito ele não vai conseguir o quê? Sustentar uma singularidade própria. A sua identidade, ele não vai conseguir sustentar porque ele vai viver sempre tentando se medir, se comparar aos outros. A psicanálise, ela vai nos mostrar que nós temos que nos responsabilizar pela nossa história, sem nos perder no olhar dos outros. Já a fé, ela nos mostra que nós somos filhos únicos de Deus e que não podemos, e que o nosso chamado não pode ser medido pela régua alheia, porque somos únicos. O que eu acho mais lindo na psicanálise? O que eu mais amo? Por isso que eu quero trazer sempre eu estou me formando nessa área, mas é que ela nos faz perceber padrões repetitivos, seja em nós, seja na nossa família. E isso nos leva ao autoconhecimento. E a verdade ela nos liberta. E o Evangelho, ele vai nos dar o quê? O que é a fé? Por que eu gosto dessa união, psicanálise e fé? Porque a fé, ela vai nos dar força para romper com esses padrões e a gente descansar no amor de Deus, no cuidado de Deus. Outro contexto pelo qual, assim, eu vivi essa questão da comparação foi quando eu e meu marido decidimos mudar para Portugal. A gente mora em Portugal e a gente ouviu muitas histórias, né? Tipo assim, a filha de Beltrano foi para Portugal e aconteceu isso e isso. A filha de Ciclano foi para Portugal e não gostou e não deu certo e veio embora. Fulano de tal foi para lá e foi maltratado, sofreu isso e aquilo. Daí essas informações nos deixam mal, porque a gente começa a ficar ansiosos pensando, nossa, isso daí pode acontecer comigo, né, e tal e tal. E se a gente ficar acreditando nesses relatos dos outros, a gente pode ficar paralisado pela ansiedade. Deus, ele tem me mostrado que o caminho dele é único para mim, é diferente. Ele não consulta a história de mais ninguém para decidir o que vai fazer na minha vida ou na sua vida. Então, para de ficar se comparando. Talvez você esteja vivendo isso, você está vivendo em um contexto que você está se angustiando, que você está se comparando, que você está achando que a sua história nunca vai ser boa, que fulano... Muitas das vezes cai até no erro de dizer, fulano é mau caráter, fulano é ruim, é isso e aquilo, e ele só se dá bem e tudo dá certo para ele, para mim nada de bom acontece. Você está pensando errado. O começo do seu pensamento já está errado.
Você tem que começar a falar a Deus o seguinte: Senhor, o Senhor tem planos a meu respeito. Eu quero viver aquilo que o Senhor planejou para mim. Porque o Senhor me fez com uma singularidade. Eu sou único. E aquilo que o Senhor tem planejado para mim é para mim, não é mais para ninguém. E o que o Senhor planejou para outro é para Ele, não é para mim. Vamos orar juntos? Onde você estiver agora, concentra teu pensamento em Deus nesse momento. Senhor amado Deus, eu quero te apresentar agora cada pessoa que assiste esse vídeo. Ajude essas pessoas a lidar com o erro da comparação. Que eles possam ser livres de toda ansiedade, de toda preocupação, Senhor, que rouba a paz deles. Pai, eu peço que eles venham entender o teu propósito na vida deles. Que eles venham andar a partir disso, Senhor. Que eles venham entender que o teu caminho é único para eles. Que os teus pensamentos ao respeito deles são de bênção, de paz. E não a paz que o mundo dá, Senhor, mas a paz que excede todo entendimento, Pai. Aquela paz que guarda o coração deles em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Se você gostou desse vídeo, já compartilha. Manda ele para alguém que precisa ouvir hoje essa mensagem. Dá o like, comenta aqui se você já viveu uma experiência parecida e como esse vídeo te esclareceu alguma coisa. Manda para alguém que precisa ser lembrado de que os pensamentos de Deus são únicos. Amém? Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês.